E aí, galera do primeirão, beleza? Hoje a gente vai concluir a parte de movimento circular e aí a gente sai de movimentos e aí começa uma nova parte da física, beleza? Vamos lá. Então a gente vai aí para a página 313. O exercício é o P23. Diz assim: um ponto material percorre uma circunferência de diâmetro 20 centímetros. Você tem a circunferência, né, galera? A gente está vendo isso em matemática também, né? E aí a gente tem o diâmetro. Diâmetro precisa passar pelo centro, né? O que é isso aqui? Raio e raio, medida do centro à extremidade. E tudo é o diâmetro. Ou seja, que a gente tem aqui que o raio é igual a 10 centímetros. O raio é a metade do diâmetro. E esse ponto ele efetua 12 RPM. 12 RPM, 12 rotações por minuto. Isso aqui é frequência. E aí, determine item A frequência em Hertz. Bom, ele quer saber a frequência na sua unidade internacional, né? Frequência 12 RPM, ele quer em Hertz. O que é em Hertz? São rotações por segundo. Então a frequência vai ser 12 dividido por 60. Rotações por minuto. Divido por 60 por quê? Porque o minuto tem 60 segundos. E aí quando eu dividir eu tenho quantas vezes ele dá uma volta em apenas um segundo. 12 dividido por 60 dá 0,2 Hz. Pronto, ó. Encontrei minha frequência. Muito fácil. O item B, o período. É o tesão, né? Que é 1 dividido por F. Olha que moleza, galera. 1 dividido por 0,2. Aqui tem uma casa decimal, acrescento uma casa decimal em cima e aí eu posso trabalhar com números inteiros. Tá aí, ó, 5 segundos, ó, o período. Ou seja, essa partícula demora 5 segundos para dar uma volta completa. O item C, velocidade angular. E duas formas de se calcular, né? 2π sobre o período ou 2πf. Qualquer um dos dois, tá bom? A gente não substitui o valor do π, a não ser que na questão ele dê esse valor, apesar da gente já saber. Certo? Então, esse ômega, que é essa letrinha aqui da velocidade angular, vai ser 2π dividido por 5. A pessoa poderia fazer isso aqui, 2 vezes 0,2, 0,4π? Poderia. Só que geralmente nas questões você não encontra valor de velocidade angular, valor decimal, né? Então, o que acontece? Acabou aqui, ó, foi só substituir mesmo. Radianos, que é uma medida de graus, né? Medida de graus não, uma medida trigonométrica relativa a graus, né? Graus é graus e radiano é a medida algébrica. É radianos por segundo, que é o tempo. Aí, ó, velocidade angular. No item D, a velocidade linear. Velocidade linear é muito parecido com a velocidade angular. A diferença é que tem um R aqui, né? Então você tem essa forma de calcular 2πr sobre t, ou 2πrf, ou ômega r, que é justamente o que eu falei, ó. Qual é a diferença da velocidade linear para angular? Tem um raio, ó. Tem a presença do r, ou seja, é a velocidade angular vezes o raio, certo? Então vai ser 2π sobre 5
certo? Velocidade angular vezes o raio, que é 10, ó. Observe que está em centímetro o raio, né? Ó, você tem que prestar muita atenção nisso. Tudo isso está multiplicando, ou seja, tudo isso está dividindo por 5. Ó. 10 dividido por 5, dá 2 aqui, né? Ó, o resultado. Aí vai ficar 2π vezes 2. Pronto, a velocidade vai ficar 4π. Velocidade, quilômetros por hora, metros por segundo. Mas aqui, em velocidade na circunferência, né? Velocidade do movimento circular, parece muito a unidade centímetros por segundo. Por que é por segundo? Porque o tempo é o período, que é dado em segundo, relativo à frequência em hertz. Beleza? Olha quanta coisa, né, galera? Muita informação. E no item E ele pede aceleração. Agora eu não lembro se eu dei aceleração. Eu não lembro. Mas aí posso falar agora, né? Quando um corpo ele faz uma curva, vamos fazer aqui o círculo, movimento circular. Quando o corpo está bem aqui, ele vai fazer uma curva, certo? Por exemplo, você já viu aquelas motos e tal, MotoGP, que os caras andam tão rápido que quando eles fazem uma curva, parece que a moto vai cair no chão. Né? Ali, por que ele faz isso? Porque ele entra, né, como se estivesse entrando para a circunferência, né? Tá de fato entrando, né? E aí tem uma coisa que aponta para o centro toda a vida, o centro dessa circunferência, que é chamada aceleração centrípeta, certo? A gente vai utilizar aqui, ela não cai muito, certo? A aceleração centrípeta, mas é importante saber, né? Então, a aceleração centrípeta ela é calculada pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio, certo? Ou a aceleração centrípeta pode ser o ômega ao quadrado vezes r, certo? Parecidas as fórmulas, né? Ambas dependem do raio. Se aponta para o centro, distância da circunferência até o centro é o raio, certo? E a outra coisa é a velocidade. Aqui multiplica, por quê? Porque aqui é a velocidade angular, que é a velocidade que ele vai fazer para dentro. Por isso é diretamente proporcional. E aqui é a velocidade linear. A velocidade linear é essa que está apontando aqui para cima, para fora. Por isso que ela é inversamente proporcional. Interessante aqui essa forma. E aí ele quer saber a aceleração centrípeta e eu vou substituir, né? Substituir logo nessa primeira aqui, ó. Vai ficar aceleração centrípeta v ao quadrado, ó. O v é 4π, ó. 4π ao quadrado dividido por r, que o r é 10, né? E aqui fica o quê? 16, 4 ao quadrado. Π ao quadrado. Você vai colocar π ao quadrado, certo? O π é como se fosse uma incógnita. Se ele disser na questão o valor, aí você aplica. Pronto, ó. E aí pode aparecer em número decimal ou pode aparecer em fração. Aí você simplifica, né? Eu vou colocar logo um decimal aqui. Essa aceleração centrípeta aqui ela vai ficar 1,6 π ao quadrado centímetro por segundo ao quadrado. A unidade de medida da aceleração, o segundo é sempre ao quadrado. O tempo é sempre ao quadrado. Igual a gravidade, metros por segundo ao quadrado, né? O que significa? Que à medida que o tempo passa, o valor vai dobrando da velocidade. Beleza? 24. Um corpo gira em movimento circular uniforme, completando uma volta a cada 4 segundos. Ou seja, o Tzão, que é o período, é igual a 4 segundos. A medida do raio da trajetória é 5 centímetros. 5 centímetros o raio. Pronto. O item A. O período. Olha aí. É porque ele não falou de cara, né?
Mas aí uma volta completa é justamente o período, tá aí. Período igual a 4s. No item B, a velocidade angular. Velocidade angular é o 2π dividido pelo t. Olha que coisa fácil, galera. Pelo amor de Deus, né? Então vai ser 2π dividido por 4. Então esse ômega aqui vai ser, simplifica, né? Fica π sobre 2 radianos por segundo. Moleza. Mole, mole, mole. E no item C, no item C a gente vai ter a aceleração centrípeta. Então aí agora a gente usa essa segunda fórmula aqui, né? Ó, porque não foi dado velocidade linear. A gente poderia calcular, mas é uma perda de tempo. Né? Ômega ao quadrado vezes R. Então a aceleração centrípeta vai ser π sobre 2 ao quadrado vezes o raio, que é 5. A aceleração centrípeta vai ser π ao quadrado sobre 4 vezes 5. E aí eu vou deixar em fração dessa vez. Ó. Da outra vez deixei decimal, dessa vez eu vou deixar em fração. 5, que está tudo multiplicando, é uma coisa só, né? Ó, 5 quartos de π ao quadrado. Centímetro por segundo ao quadrado. Beleza, galera. Olha que fácil, né? Espero que tenha sido tranquilo aí para vocês. Pronto, gente. Dando continuidade ao assunto, agora a gente vai falar de transmissão de movimento circular uniforme. Bem, antes de qualquer coisa, eu queria dizer para vocês que esse é o último tópico de movimento circular uniforme que a gente tem no livro. Transmissão de movimento é o que mais cai no Enem. Sempre tem uma questãozinha envolvendo bicicleta, envolvendo polias, envolvendo engrenagens. Então, esse vai ser o nosso último tópico, beleza? E é o mais simples, é o mais fácil que tem. Galera, o que que acontece aqui? Eu tenho duas engrenagens, né? Uma espécie de engrenagem de relógio clássico, há muito tempo utilizado, né? O que que acontece? Se eu fizer essa roda girar, para ela girar, ela precisa ter o quê? Um movimento angular, certo? Aí, quando é que eu sei que é o V ou quando eu sei que é o ômega? Em velocidade, o V é o linear, galera. Linear. Essas engrenagens vão sair do lugar, por acaso? Não, elas vão ficar girando aqui em torno do próprio eixo. Então, é velocidade angular. Quando essa aqui gira para cá, aí essa vai fazer essa outra se movimentar. E essa vai se movimentar para onde? Para cá. A única diferença nesses dois sistemas é esse, né? Por exemplo, essa correia aqui, ó, ligada nessas polias. Ou pode ser aquela... as catracas da bicicleta, né? Com a corrente e tal. Então, se ela girar para cá, ó, essa aqui vai girar no mesmo sentido, né? Até porque se girasse no sentido contrário, não ia se movimentar, tá bom? E aí a velocidade linear aparece aqui. Pô, se eu botar um pontinho bem aqui, ó, e outro bem aqui, nessa correia, ela vai ter uma velocidade aqui e vai ter exatamente a mesma velocidade aqui. É porque a velocidade em qualquer ponto da correia vai ser igual, certo? O que é que vai mudar? O ômega, certo? O ômega vai mudar, que é a velocidade angular. Porque esse aqui demora mais tempo para dar uma volta, porque é maior, e esse aqui é menor. Mas a velocidade linear é igual. Não é à toa que quando você pedala na bicicleta, você coloca uma velocidade na catraca grande, né? Gira, 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 gira. E à medida que essa gira, a outra também gira. Se você tem uma catraca que é 4 vezes maior do que essa aqui, então quanto essa aqui der uma volta, essa aqui vai estar dando 4 voltas. E assim que aumenta a velocidade de uma bicicleta, né? Quanto maior a catraca da frente, menor a catraca de trás, mais ela vai girar. E quem se movimenta é o pneu de trás da bicicleta, né? Certo? Então pronto, conceito fundamental mais importante que eu pude dizer aqui para vocês,
que a velocidade linear vai ser igual. Ou seja, uma velocidade no ponto A e no ponto B, elas vão ser exatamente iguais, galera. Esse é o conceito de transmissão de movimento circular uniforme que eu tenho, certo? E quem é VA? Ó, que é, cadê a fórmula? Olha a fórmula, olha a fórmula. V, ômega, R. São justamente os conceitos que envolvem a questão. Ó. O ômega, que é a velocidade angular, e o R, que é o raio. Certo? Então a gente vai ter ômega A vezes RA é igual a ômega B vezes RB. Mas é difícil você encontrar o ômega nessa questão, né? Geralmente ele nem aparece. E aí, o que, que vai aparecer então, professor? A fórmula do ômega. Olha aqui para a fórmula do ômega, olha só. O que, que tem? Geralmente esse tipo de questão trabalha com frequência, rotações por segundo, tá bom? Então vamos substituir aqui, ó. Quem é o ômega? É 2πf. Então o ômega A vai ser o 2π FA, né? Frequência da polia A, vezes o que está sobrando, que é o raio. Tudo isso vai ser igual a aplicar a mesma coisa. Ó. Quem é o ômega B? 2πfB vezes RB. Opa, tem coisas iguais nos dois lados, olha. Pufo, pufo, 2π. Pronto. FARA, relação matemática que eu vou utilizar. FB, RB. Essa é a relação matemática que a gente encontra no movimento, na transmissão de movimento circular uniforme. Sempre a aplicação é essa. Você se depara com muitas questões desse tipo. Galera, o que é um raio? O raio é o que caracteriza uma circunferência. Quanto maior o raio, maior. Quanto maior o raio, maior a circunferência. Já vi questões no Enem, por exemplo, que falava de número de dentes. Ó. Cada bichinho desse aqui é um dente. Ó. Se eu disser que essa aqui tem 20 dentes, essa aqui vai ter mais ou vai ter menos? E se ela é menor, então ela vai ter menos. Então, às vezes, na questão, ele pode não falar de RA ou não de RB. Ele pode falar de dentes, ele pode falar da quantidade de, sei lá, dar outro nome para isso. Mas é uma coisa que caracteriza o tamanho não, né? O comprimento da circunferência, certo? É muito importante, caracteriza o comprimento da circunferência. Isso é um conceito muito importante que a galera se confunde. Ah, mas tem dente, eu não posso aplicar a fórmula, é a mesma coisa, certo? O raio é o que caracteriza uma circunferência. Então ele pode dar outra coisa, mas você vai aplicar do mesmo jeito, certo? RPM, se aqui tiver em RPM uma frequência, o outro também vai estar em RPM, e assim sucessivamente. Resolver o exemplo. Duas polias A e B conectadas por uma correia tem 10 centímetros e 20 centímetros. Ó. 10 centímetros, 20 centímetros, uma maior do que a outra, né? Ó. A e B. A primeira efetua 180 RPM. Ó. A frequência do A é 80 RPM. Qual a frequência da polia B, o item A? FARA igual a FBRB. Só aplicar 80, o raio A é 10, FB igual ao raio B, que é 20. Certo? Ó, 800 igual a 20 FB, passa dividindo, 800 dividido por 20, corta, 80 dividido por 2, 40 RPM. A segunda é o dobro da primeira, então significa que ela vai rodar menos e a primeira vai rodar mais. O item B, o período
de cada polia. O que é o período? É o inverso da frequência. Então, o período de A vai ser 1 dividido por FA e o período de B vai ser 1 dividido por FB. Ó, vou deixar para vocês, ó, mas lembrando que o FA e o FB vai ser o que? Tem que transformar, galera. 80 dividido por 60 e o FB 40 dividido por 60, tá bom? É isso, você pode deixar assim, Hertz, Hertz, e aí você aplica na forma, certo? Porque Hertz está em segundo, beleza? E a velocidade linear, como ela é igual em qualquer ponto, ela é 2π RA-FA ou 2π RB-FB. Massa, galera. Valeu!